dessa doutrina que vem nos libertando, pouco a pouco, quando a gente entra em contato com ela. Kardec disse que realmente iria se rasgar o véu. E hoje nós vamos relembrar o Evangelho. Diz Emmanuel que todo mês de dezembro Jesus se aproxima da Terra, com a sua culminância no dia de Natal, que foi dito que foi dia 25, o dia de Natal, o dia do nascimento de Jesus. Então, por isso, até que no mês de dezembro, os nossos duros corações amolecem, a ponto da gente dar um pouquinho mais de nós. Diz Dr. Inês que nós damos a poeira do supérfluo, mas que no mês de dezembro, por causa dessa aproximação vibratória do Cristo, a gente amolece. E nós vamos hoje tentar pintar na nossa retina espiritual as passagens do Evangelho. O que é a Boa Nova, senão uma mensagem libertadora, uma boa nova para todos nós? Então é bom que se eu soubesse pintar realmente com tinta, eu faria quadros das passagens de Jesus, porque serviria no momento, já que Ele é o nosso guia, Ele é a nossa diretriz, serviria em todos os momentos da nossa existência. Mas eu não sei pintar, então eu tenho que pintar na minha retina espiritual, psicológica. Então nós vamos começar lá em Jerusalém, capital da Palestina, que era a cidade procurada e admirada por todos, que ali ficava o templo sagrado de Jerusalém. Naquela cidade, todos tinham o princípio da fé. Todos procuravam o templo de Jerusalém para orar. E naquela cidade existia um casal simples e humilde, mas de uma fé fervorosa, Ana e Joaquim. Todos os dias procuravam o templo de Jerusalém para orar, para interceder a Deus, a pedir a Deus que lhe concedessem a dádiva da maternidade. Porque Ana queria muito ter um filho e não conseguia. E Ana tinha aquela fé ardente. E embora ela tivesse mais ou menos 50 anos, Ana achou-se grávida. E a alegria invadiu aquele lar, a alegria tomou conta do casal. Porque todos nós sabemos que a chegada de um bebê engrandece a nossa casa. E com muita expectativa, 9 meses se passaram. E eis que Ana dá à luz a uma linda menina que leva o nome de Maria, que quer dizer a estrela maior, a soberana. Então Maria levou aquele lar, o encanto, a alegria, o amor, e a estrela maior iluminou a humanidade. Maria, bem pequena ainda, ela foi levada ao templo de Jerusalém. Ela vai ser uma das internas do templo de Jerusalém, para que ela pudesse receber a instrução espiritual, para que ela pudesse mais tarde desempenhar a sua grande missão, que já estava se aproximando. Ela reencarnou para isso. E Maria, entre 9 a 11 anos, fica órfã. Desencarnam Ana e Joaquim. E ela vai viver em companhia de seus primos, Isabel e Zacarias, que passam a ser seus tutores. Bom, com 15 anos, com tradição da época, a mulher, a moça, deveria encontrar o homem com quem ela deveria se casar. E Isabel e Zacarias souberam que em Nazaré havia um homem de idade avançada, mas de grande estatura moral, que se chamava José, o carpinteiro. E lembraram que José era da tribo de Davi, que era a mesma tribo de Maria. E
lá foi ter com ele, e ele aceitou prontamente a se casar com Maria. Como tradição da época, os noivos deveriam ficar em seus lares separadamente para receber a instrução para a constituição do novo lar. E eis que no 6º mês foi enviado da parte de Deus o anjo Gabriel a uma cidade chamada Nazaré, a uma virgem prometida a um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Aproximando-se dela, disse o anjo: não temas, Maria, pois conquistaste benevolência da parte de Deus, e conceberás em teu ventre, e darás à luz um filho, a quem chamarás Jesus. Maria, então, perturbou-se muito, e perguntou ao homem: como será isso, uma vez que não conheço o homem? Respondeu o anjo: um Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te encobrirá com tua sombra, e por isso o nascituro será chamado Santo. Isabel, sua parenta, já está no 6º mês, aquela que era considerada estéril, porque vindo de Deus nada será impossível. E disse Maria: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E aqui a gente faz uma pausa, porque nós escolhemos para fazer essa viagem do Evangelho o Novo Testamento de João Ferreira de Almeida, que muitas das vezes diverge o texto evangélico com aquilo que os estudiosos da doutrina espírita chegam à conclusão. Então nós temos linhas diferentes de pensamento na doutrina espírita. Uma, que os noivos naquela época já eram marido e mulher e já tinham relação sexual. Essa é uma linha de pensamento. Então José teve relação sexual com Maria e Maria ficou grávida. Uma outra linha de pensamento, que está de acordo com o texto evangélico, diz que não, o que houve foi uma inseminação artificial feita pelo próprio Jesus. Ele lançou mão do fluido cósmico universal e fez a inseminação artificial. Nós escolhemos hoje, para a nossa viagem, essa descrição para ficar de acordo com o texto evangélico. Mas Jesus, sendo um espírito puro, ele dominava a matéria de maneira absoluta. Ele operava milagres, entre aspas, porque não existe milagre. Milagre seria uma derrogação da lei da natureza, da lei de Deus, que é perfeita e não precisa ser derrogada. Ele manipulava energias que nós ignoramos e fazia cura. Uma das curas mais fantásticas era a cura da mão seca, que ele restituía a carne da pessoa. Então era uma cura, ele mostrava que ele manipulava realmente a matéria de maneira absoluta. Então vamos retornar à nossa viagem. Maria, ao saber daquela notícia que Isabel estava grávida, foi ter com ela e ficou lá até que o filho da sua prima nascesse. Após o nascimento de João Batista, ao voltar para casa, Maria se encontrava no 4º mês de gravidez. E José, seu noivo, sendo reto e não querendo infamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Tendo José meditado nessas coisas, eis que apareceu no sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber em sua casa Maria como sua mulher, pois o que nela foi gerado é de um espírito. Ela dará à luz um filho, a quem chamará Jesus. Tendo José despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Recebeu
Maria como sua mulher. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, da cidade de Davi, chamada Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram os dias que ela havia de dar à luz. Nasceu Jesus. Boa nova, boa vontade. É Natal. Glória a Deus nas alturas. E aí o primeiro ensinamento do Mestre Jesus. Quando todos esperávamos que o Espírito mais perfeito que pisou na terra, o guia e modelo de toda a humanidade, nascesse em berço de ouro, ali estava Jesus numa humilde, simples manjedoura, num coxo onde se alimentavam os animais. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para a cidade de Nazaré. E o menino Jesus crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus era sobre ele. José e Maria, como de costume, todos os anos iam à festa da Páscoa, em Jerusalém. E tendo Jesus 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles após 3 dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não souberam seus pais. Depois de muito procurar entre os parentes, regressaram ele e encontraram o menino Jesus assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. E todos aqueles que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E a gente pergunta, o que Jesus estava fazendo aos 12 anos de idade no meio dos doutores? E aí Maria perguntou, e ele respondeu, não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Quais seriam os negócios do pai? Seria a sobrevivência, a existência, a sobrevivência da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade com os espíritos, a existência de Deus? Será que seria uma modificação da nova lei, que muitas das vezes ele falou, ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo? E aí a gente lembra de uma cena maravilhosa, que Jesus sobe no Monte Tabor, e lá se transfigura, as suas vestes ficam brancas como a neve, e aparece conversando com ele Moisés e Elias, e eis que de uma nuvem sai uma voz que diz, este é meu filho, a quem me comprazo, a ele ouvi-o. É uma cena maravilhosa, porque se trata de um espírito de ascendência superior a Jesus, superior ao ponto de chamá-lo como filho. E ele diz, este é meu filho a quem me comprazo, a ele ouvi-o. Então o que é o Cristo? Não essa figura antropomórfica de cabelos, olhos verdes, azuis, cor de amêndoa, moreno, negro, branco, não importa, mas a tua mensagem que foi dita e foi vivida, foi exemplificada. Isso que nós temos que ter ouvidos de ouvir. A mensagem de Cristo, importantíssima para todos nós. Então esse seria os negócios do Pai. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Os anos se passaram, enquanto Jesus trabalhava na carpintaria de seus pais, ensinando-nos, dando mais exemplos, a honrar pai e mãe e o exemplo do trabalho. E aqui a gente faz uma pausa. Por quê? Porque existem irmãos nossos que estudam a doutrina do Espírito que diz que não. Que Jesus não trabalhou na carpintaria do Pai. Trabalhou por um tempo e
depois saiu em viagem e estudou junto aos essênios. Emmanuel e Joana discordam, que Amélia Rodrigues também diz que José, já sendo velho, já sendo idoso, desencarnou muito cedo, e Jesus trabalhou sim na carpintaria do pai até os 30 anos de idade, para suprir a necessidade familiar e de repente para juntar algum, que ele sabia que ia ficar 3 anos à toa. E uma outra observação que Emmanuel diz, que tanto é que Maria vai procurar, quando ele sai de casa pela primeira vez, ela vai atrás dele. E é aquela cena que ela fala, que ele fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Que era o momento de Jesus, ela se preocupou e foi atrás dele. Mais tarde, junto com seus discípulos, vendo a multidão, subiu ao monte e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E o guia e o modelo da humanidade continuava nos ensinando: amai ao próximo como a si mesmo. E aí a medida é perfeita. Ele não pede nada além daquilo do quanto que cada um pode dar. Ama ao próximo como a si mesmo. Com a quantidade de amor que você tem, que você se ama, você vai amar o próximo. Nada, quando a gente ama pouco, que a gente se ama pouco, a gente não vai conseguir amar muito. A gente se ama pouco. É na medida do nosso amor. Nós primeiro precisamos nos amar. Nós somos espíritos imortais, fadados à perfeição, criado por um Pai amoroso, que só dá aquilo que a gente pode carregar. Porque nós somos espíritos recalcitrantes aqui na Terra, nesse mundo de dor, de lágrima. E o slogan do Cristo não é pare de sofrer. O slogan de Cristo é leve é o meu fardo, suave é o meu jugo. Esse é o slogan do Cristo. Amai os vossos inimigos. Aí ele nos pregou uma peça. Ele disse: ouviste o que foi dito aos antigos: aborrecerás o teu inimigo e amarás o teu amigo. Era assim a lei para a gente. Mas eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. A gente está num esforço danado tentando amar o amigo. Ele vem e nos pede para amar o inimigo. E se nós temos que amar os inimigos, imagina o tamanho do nosso amor que a gente tem que ter por aquele que nos oferece o coração. É verdade? A gente já ama um amigo. Às vezes vem um amigo que nos ama, ai meu Deus do céu, vou atravessar a rua antes que ele uma mala pesada. Um amigo que nos ama. A gente precisa cultivar o amor. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Isso é importantíssimo. De nós darmos realmente, sem esperar nada em troca. Dar
sem contar nada, sem deixar o dedinho para ser visto. Porque a gente pensa na Bíblia, né? Aí a gente lembra de Jesus: queres orar? Entra no seu quarto, fecha a porta, ora em secreto, e seu Pai sabe em secreto. Não faça como os hipócritas que rezam nas sinagogas para serem vistos pelos homens, porque eles já receberam o seu galardão. Então isso é importante para a gente. Para quando a gente dá realmente de nós mesmos. Tem uma coisinha que fala assim: dá de ti o talento, a energia e o coração. Dá de ti como as árvores e as fontes dão. Não somente o sapato que não queres, ou a capa que não usas no verão. Dará sem refletir, sem ser notado, de modo que ninguém te diga obrigado, ou te devas dinheiro ou gratidão. E com espanto notarás um dia que viveste fazendo economia de talento, energia e coração. Não julgueis para não serdes julgados. Não condeneis para não serdes condenados. Olha o trabalho que nós temos dentro de nós. Quando fitareis seus olhos severos contra vós mesmos? Como ousa querer tirar a remela do olho do teu irmão, se tem tu no teu a trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, para depois ver a remela do olho do teu irmão. Nós julgamos, nós condenamos, nós temos os nossos olhos severos sobre os nossos irmãos, os maus atos, os maus hábitos dos nossos irmãos. É para a gente observar, não se permitir e se calar e orar, não julgar, porque com a medida que nós medimos, nós seremos medidos. Vigiai e orai. E interessante que não é o contrário, não é orar e vigiar, é vigiai e orai. Se a gente orar sem vigiar, a oração não passa do teto. Nós temos que nos vigiar. Paulo fala: não fazemos o bem que queremos, mas o mal que não queremos, esse fazemos. São inclinações infelizes que habitam em nós. Então olha como nós precisamos vigiar, para na hora da oração a gente conseguir. Tem gente que gosta, a gente gosta muito de pedir a Deus para que na hora que o corpo da gente adormece e a gente fica livre do corpo, nos levar para as palestras do mundo maior. Será que é isso que a gente quer? Ou a gente quer ir para a orgia? A gente quer ir para a balada? A gente quer ir para... A gente quer falar mal da vida dos outros? A gente quer isso ou aquilo que é do mundo? O que a gente quer? Importante isso. Perdoa não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí vem o pastor Lino e fala: cada ofensa. É um remédio maravilhoso. A medicina holística está nos mostrando que o perdão, que quando você dissolve uma mágoa, é um elixir da vida. As pequenas mazelas que a gente vai guardando durante o dia, que a gente vai sentindo, se dissolve. É amado. Uma vez, Joana d'Arc estava querendo dar uma comunicação através de Chico e não conseguia. E aí foi a Emmanuel, conversou com o Emmanuel e o Emmanuel foi a Chico. Aí perguntou: o que está havendo? Minha vizinha matou meu cachorro. A vizinha, por pena do Chico, que Chico tratava o cachorro dele de madrugada, não tinha tempo, deu veneno no cachorro do Chico, para ajudar Chico, coitado, para Chico não ter mais aquele trabalho. E ele criou uma mágoa. Chico, o que Chico fez?
procurou saber o que a vizinha precisava, era de uma máquina de costura. Ele comprou a máquina de costura, todos nós sabemos a dificuldade de Chico, e deu a máquina de costura para o vizinho. E aí dissolveu aquela mágoa e a Joana d'Arc pôde trazer uma comunicação através dela. Há muitas moradas na casa do Pai. Importante, uma frase curta, simples de Jesus, ela sempre usa, dizendo da pluralidade dos mundos habitados. Todos os mundos que a gente vê e que a gente não vê é habitado. Todo. Não importa, porque a sonda passou lá e diz que não. Nada disso. Todos são habitados. Com outros tipos de matéria que nosso material aqui não consegue captar, mas são todos habitados. Desde o mundo primitivo até o mundo celeste divino acontecem as reencarnações. Depois a gente não sabe. A gente sabe que a gente vai continuar evoluindo sem precisar reencarnar, mas a gente realmente não sabe. A fé transporta montanhas. Olha que importante. Todos nós, ele fala que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, dizer para aquela montanha, sai daqui e vai para ali, e ela sairá. As nossas montanhas do eu, do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme e de tudo aquilo que eu não preciso falar, tapa, que impede que a gente caminhe, que quando a gente dá um passo, a gente tem que subir e cansa e esgota por causa das montanhas do eu. E aí, gente, se a gente tiver fé, a gente transporta essas montanhas. Dai gratuitamente aquilo que gratuitamente haveis recebido. Importante isso, né? E a gente muito fala assim, mas o Espírito não precisa ter esse problema, o Espírito não tem esse problema, porque não cobra, né, tudo de graça, então a gente dá gratuitamente aquilo que a gente gratuitamente recebeu. A gente pergunta, será que no nosso cotidiano a gente dá gratuitamente? Será que a gente não pega uma nota promissória e enfia no bolso e guarda às vezes por ano? Porque Rosa, muitos anos atrás, há 10 anos atrás, ela precisou muito de mim. Eu ajudei Rosa. Graças a Deus pude ajudei Rosa. Mas no Natal desse ano, eu pedi uma cesta básica a Rosa. Rosa, me dá uma cesta básica? Não posso, grata. Na hora que ela precisou, eu ajudei. Já tem 10 anos, há quanto tempo eu guardei a nota promissória daquela ajuda que eu dei a Rosa? A gente tem que dar e passar. Isso é importante. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Essa frase do Cristo é importante. Porque ele diz que todo aquele que pede recebe, que busca encontra, que bate a porta se abre. Independente daquilo que a gente... Aí a gente pergunta, nós estamos todos felizes de verdade? Não. Então nós não estamos batendo na porta legal. Não estamos buscando aquilo que está valendo a pena. Não é verdade? Amélia Rodrigues, que é um espírito lúcido e desencarnado, numa prece, ela diz assim: Senhor, nunca me des aquilo que eu mais queira. Essa frase me fez tremer a alma. Eu falei, meu Deus, se a Amélia Rodrigues falou, Senhor, nunca me des aquilo que eu mais queira, muito menos eu. Aí eu fiquei me perguntando, será o que a gente quer? A gente quer saúde, a gente quer paz, a gente quer felicidade, a gente quer crescer como espírito, evoluir, aprender para poder crescer, ou a gente quer ganhar na Mega Sena? O que a gente quer? É um caso para a gente pensar. Nós que estamos aqui encarnados num propósito superior, nós somos espíritos mortais que estamos aqui de passagem.
E como espírito, a gente vê a existência como uma canção, uma pedra de gelo ao sol. Passa rapidinho. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Olha que ensinamento. Se a nossa justiça não for além da justiça dos homens, do Código Penal, do Código Civil, do Código Tributário, do Código... Enfim, não for além, porque solidariedade, caridade, perdão das ofensas, não estão escritos em lei. Tem que partir de nós. Então, se a nossa justiça não for além, se a gente fizer só aquilo que a lei do homem manda, de modo algum entraremos no reino dos céus. É importante, por exemplo, um item, a legítima defesa. Você pode matar em legítima defesa. Se nós, a gente fica imaginando, será que Jesus se mataria por legítima defesa? Ou ele deixaria ele morar como se deixou? É a justiça do homem que a gente tem que exceder. Muita gente ainda tem que lutar dentro de nós. Ele diz: nenhum só jota, nenhum só tio se ausentará da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, a lei que existe na consciência de cada um de nós, nenhum só jota, nenhum só tio se ausentará dessa lei, sem que tudo seja cumprido. Ele diz: se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te levar em juízo para te tirar a túnica, dá também a capa. Se alguém te obrigar a dar 1000 passos, vai com ele mais 2000. Não fazemos questão das coisas. Vamos deixar as coisas para lá. Principalmente que as coisas que a gente faz muita questão é daqui, desse mundo. O que não deveria. Deveria ser do mundo espiritual. Eu faço questão de me burilar. Eu faço questão de domar as minhas más inclinações. Essas são as questões que a gente deveria fazer. E não as questões do mundo. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, mas ajuntai tesouro no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Ele fala assim: eu tenho medo de morrer e ficar lá vendo os bichos comer minha carne. Não precisa ter medo. Porque aonde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Se o nosso tesouro for o corpo físico, aí, se o nosso tesouro for a conta bancária, ou o hectare de terra que a gente tem, sinto muito. Nós vamos ter que ter um tempo para poder se readaptar na vida verdadeira. A candeia do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. A gente começar a aprender a olhar as coisas, olhar a vida com mais naturalidade, sem preconceito, mais tranquilos com a vida, com os nossos irmãos, conviver de cada um. Não importa estar numa situação difícil, mas é um espírito imortal. Vai ser perfeito. Uma frase de Jesus: sede perfeitos. Nós seremos, todos nós, através das existências
nós chegaremos lá. Importante olharmos cada vez mais para dentro de nós mesmos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Olha que importante. Porque quando nós decidimos viver de acordo com Cristo, a gente vai ficar mais solitário. A porta fica mais estreita. Porque a porta do mundo é larga. É todo mundo aí, é um chamatório. Mas se nós quisermos dar um passo, a gente precisa um esforço do caminhar. Para chegar ali eu tenho que caminhar. Não adianta, porque se a gente sem esforço a gente não chega a lugar nenhum. Ah, como é que você viveu sua existência? Ah, tranquilo. Se esforçou em alguma coisa? Ah, nada. Não mudou nada. Está indo do jeito que veio. Porque se a gente quiser ir melhor, a gente tem que se esforçar. A gente tem que tomar as nossas más inclinações. A gente tem que, como diz, vencer o dragão, matar o homem velho que está dentro de nós. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Olha que importante para a gente. Jesus só falou para o espírito imortal. O tempo inteiro. Ele não falou para o homem do mundo. Ele falou, nós somos espíritos mortais. E também nos fala de reencarnação. Ele diz, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele fala a Nicodemos. Os nossos irmãos católicos, protestantes, falam que não, que essa passagem não é reencarnação. É um nascer em vida. Ótimo. Tá bom. Quem lê essa passagem e entender isso e renascer em vida, está valendo. Mas nós, espíritas, não. Nós sabemos que ele falou, o vento sopra onde quer e ouve a tua voz, mas não sabe nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. É necessário nascer de novo. E após aquele momento da transfiguração que eu falei, que apareceu Moisés e Elias e a voz da nuvem, quando eles desceu Jesus, Pedro, Tiago e João, e chegaram lá embaixo, seus discípulos então interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhe prouve. Então seus discípulos compreenderam que ele falara de João Batista. Olha que maravilha. Elias, Jesus diz, Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Elias tem que reencarnar muitas vezes até chegar à perfeição, até restabelecer tudo. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas trataram ele como ele merecia. Então seus discípulos compreenderam que Jesus estava falando de João Batista, que Elias no Antigo Testamento mandou decapitar um povo pagão, e João Batista foi decapitado a pedido de Salomé. É a reencarnação. Está lá em Mateus 17, para quem quiser conferir. Porém, Jesus, embora tenha amado, andava pelas ruas da Galileia,
curava todos, levando sua palavra, dando de beber os sedentos, de comer os famintos. E todos aqueles que sabiam ver, ouvir e entender se saciavam para sempre. Mas ele não foi compreendido pela maioria dominante. E após ter se trajado como servo, na conhecida última ceia, e lavado os pés dos discípulos, que, aliás, uma cena maravilhosa, porque ele vai e tira, nem aos escravos era pedido isso mais. Ele tira a túnica, se traz como servo e vai lavar os pés. Quando chega no pé de Pedro, Pedro falou: Senhor, tu nunca me lavarás o pé. Aí ele diz para Pedro: se eu não te lavar o pé, você não tem parte comigo. E aí Pedro fala: então não só o pé, Jesus, a cabeça, tudo me lava todo. E aí ele vai com os discípulos num lugar chamado Getsemane, e ali se deixa ser preso pelo sumo sacerdote. Duas cenas grandiosas. Quando Judas chega perto dele, ele ainda dá mais uma oportunidade a Judas. Fala: amigo, a que vieste? E Judas, equivocado, beija Jesus. Ele é preso, o soldado vai prender Jesus, Pedro tira a espada, corta a orelha do soldado, e o soldado, de nome Malco, Jesus pega a orelha, cura. O soldado vira para Pedro: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. A lei de causa e efeito. E cura o soldado Malco. E aí, perante aquele que lavou as mãos, gesto repetido erroneamente, até hoje, Barrabás foi libertado e o Cristo preso e condenado à pena máxima. Depois foi levado pelos soldados, vestiram-no de púrpura, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, zombaram, o colocaram de joelhos, cuspiram e bateram na face do Mestre. A caminho do Gólgota, carregando a sua cruz, ele se mantinha sereno, amando a todos com a mesma intensidade de sempre. Não chores por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Pregaram o Mestre na cruz. E o Mestre na cruz conforta sua mãe, quando ele diz: mulher, eis aí o teu filho, e diz para João Evangelista: eis aí a tua mãe. Instrui o bom ladrão, fala: em verdade vos digo hoje, estarás comigo no paraíso. Lança um olhar para o céu e exclama: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Depois pede: tenho sede. E no lugar de água, dá um vinagre, ou demos vinagre. E Jesus, após tomar o vinagre, disse: está consumado. E abandona o corpo físico. Passado-se o sábado, estava Madalena do lado de fora, junto ao sepulcro, quando dois anjos do Senhor lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram, que o túmulo já estava aberto e Jesus não estava ali. E aí Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem busca? E ele diz: Senhor, diz onde puseste. Me diz onde puseste, que eu levarei. E aí Jesus diz: Maria. E ela, voltando, diz: Mestre. E ele diz: não me toque, porque eu ainda não subi ao meu Pai, mas vai contar a todos os discípulos que eu ressuscitei. Eis o grande ensinamento do Mestre, o maior de todos os ensinamentos do Mestre. Jesus não veio morrer na cruz para nos livrarmos dos nossos pecados. Ele veio passar tudo que passou para mostrar
aquilo que é passível de nós passarmos. Mas ele veio provar a imortalidade da alma. Não importa o que passemos, somos imortais. E um outro momento maravilhoso nesse dia, já que a hora já está, nesse dia, foi a caminho de Emaús. Estavam 2 discípulos andando no caminho de Emaús, quando Jesus observou e chegou perto deles e perguntou a eles: o que vocês estão conversando entre si e por que estão tristes? Aí um de nome Cleófas vira para Jesus e fala: só tu, peregrino, para não saber das coisas que estão acontecendo? Aí Jesus vira: pais, que diz respeito a Jesus Nazareno, que era o Messias, queria redimir Israel dos pecados, queria nos libertar, e os principais dos sacerdotes, os prenderam, os príncipes, o condenaram à morte, e ele foi crucificado já tem 3 dias. É certo que algumas mulheres dizem que ele ressuscitou, mas ninguém viu. E aí Jesus diz para ele, eu gosto muito dessa frase, porque eu ainda, muitas das vezes, me sinto a caminho de Emaús. E aí Jesus diz: ó preguiçosos e ignorantes de coração, para entender tudo o que ele veio dizer. E abriu as Escrituras e começou a mostrar a eles todos os momentos que o Messias, tudo que o Messias tinha que passar para que ele fosse reconhecido. E aí chegou no momento onde eles iam entrar para Emaús, e Jesus fez como quem ia para mais longe. E aí um deles fala uma frase que também mexe com todos nós: fica conosco, Senhor, porque já declinou o dia, é noite, fica conosco, Senhor. E aí Jesus fica com eles, e no partir do pão eles reconhecem Jesus. E aí quando eles reconhecem Jesus, Jesus some. E aí um vira para outro e fala assim: não ardia em nós, no nosso coração, quando o caminho ele nos falava e abria as Escrituras, e saíram, pularam e foram ter com os 12 dizendo: Jesus ressuscitou verdadeiramente. E chegando lá encontrou Pedro dizendo: sim, Jesus ressuscitou verdadeiramente. Mas Jesus não nos deixou órfãos. Ele nos promete o Consolador. Ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, a primeira revelação, Moisés, nos trazendo o Deus único. A segunda revelação, Jesus, mostrando que aquele Deus único não era o Deus do exército, não era o Deus da ira, o Deus de amor, era o Pai, como ele dizia, era papai, ou papaizinho, como diz Pastorino, papaizinho, que é como Jesus chamava. E a terceira revelação, que iria ficar eternamente conosco. Mas interessante que no início dessa frase ele fala assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. E aí a gente fica se perguntando: a gente ama Jesus? A gente guarda os ensinamentos de Jesus? Tudo para nossa reflexão.
é sobretudo no momento de Natal, no momento em que nós armamos as nossas árvores grandiosas, né, com a estrela da perfeição, com as bolas multicoloridas da paciência, da bondade, da tolerância, do altruísmo, do perdão das ofensas e de tudo aquilo que a gente tanto necessita lutar e que a gente oferece como presente do aniversariante, porque ele veio para que a gente tivesse vida, e para que a gente tivesse vida em abundância. Minha paz vos dou, minha paz vos deixo, mas não vou lá dou como o mundo a dá. A nossa paz é a culminância das nossas lutas,